No dia 7 de setembro de 1925, foi fundado em Campina Grande um dos clubes mais vencedores do futebol paraibano, o 13 Futebol Clube, que nos anos de 1940 e 1941 conquistou seus 2 primeiros títulos do Campeonato Paraibano, iniciando aí sua história de glórias a nível estadual. Olha que nome lindo, 13. É verdade. Mas por que não 14? Ou 20? 17 não, 17 tá fora. E por que não 40? Se bem que Campina Grande tem um bairro chamado 40. Se fosse 40 Futebol Clube, faria todo sentido. Não, nada a ver, irmão. Na verdade, o nome 13 vem do fato de que 13 pessoas estavam reunidas no dia da fundação do clube, capitaneadas por aquele que foi um dos principais personagens da introdução do futebol na Paraíba, Antônio Fernandes Bioca. Se você quiser conhecer toda a história acerca dos 2 primeiros títulos estaduais do Galo da Borborema, continua neste vídeo até o final, compartilha para os teus amigos, manda para os inimigos também, que eu vou te contar depois da vinheta. A maioria das informações contidas nesse vídeo se deve à ajuda de 2 ícones da pesquisa sobre a história do futebol paraibano, em especial sobre o 13, Júlio César e Mário Vinícius, ambos de Campina Grande, que forneceram informações que vão muito além do Google, os homens de preto do futebol paraibano. Durante os 13 primeiros anos de sua existência, 13 anos, o 13 jogava apenas o campeonato da cidade de Campina Grande, uma vez que o deslocamento até a capital João Pessoa era extremamente desgastante, numa época em que o Brasil não tinha rodovia. O 13 já faturou 16 taças de campeão paraibano e é dono do melhor estádio de futebol particular da Paraíba, o estádio Presidente Vargas, com capacidade para quase 9.000 torcedores. O 13 reivindica, junto à CBF, o título do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão de 86, mas a CBF até hoje não reconhece. Aquela Série B tinha 4 grupos e o campeão de cada grupo subia diretamente para a Série A. E como o regulamento não previa um cruzamento entre os 4 clubes para se determinar o campeão, mano, a CBF era uma gracinha para fazer regulamento. O Criciúma abriu mão de qualquer titulação, mas 13, Internacional de Limeira e Central de Caruaru pedem até hoje que a CBF os ratifique como campeões brasileiros da Série B de 86. É só forçar que um dia sai. Somos campeões da Paraíba, somos o melhor. A estreia do 13 no primeiro turno do Campeonato Paraibano de 1940 se deu no dia 21 de abril, diante do Alto Esporte, partida esta que terminou com vitória do time alvirrubro por 4-2, sendo os gols do 13 anotados pelos atletas Aderson e Alcides. O campeonato havia iniciado no final de semana anterior, com a vitória do Sport João Pessoa por 2-1 sobre o Palmeiras, da Paraíba, que por sinal era alvinegro como o Corinthians. A segunda rodada foi no dia 12 de maio, e o 13 venceu o Filipeia por 4-2, tendo sido os gols galistas marcados pelos jogadores Alcides 3 vezes e Clóvis. Nos 2 fins de semana anteriores, houve um empate em 4-4 entre Botafogo e Filipeia, e a vitória do Alto Esporte por 5-2 diante do Sport João Pessoa. Na terceira rodada, no dia 9 de junho, o Galo da Borborema bateu o Sport João Pessoa por 5-1, sendo que os gols do 13 foram anotados pelos atletas Nequinho 3 vezes, Aderson e Ataíde. Antes, houveram as vitórias do Alto Esporte sobre o Palmeiras da Paraíba por 8-2, do Botafogo Paraibano por 5-1 diante do Sport João Pessoa e do Palmeiras da Paraíba por 1-0 sobre o Filipeia. No dia 30 de junho, o 13 goleou o Palmeiras de João Pessoa por 6-3, tendo sido os gols da equipe de Campina Grande marcados pelos atletas Alcides 2 vezes, Chiquinho 2 vezes, Nequinho e Martelo. Nos fins de semana anteriores, Botafogo da Paraíba e Palmeiras da Paraíba empataram em 2-2, e o Alto Esporte venceu o Filipeia por 5-0. O último jogo do turno para o 13 ocorreu no dia 21 de julho, e o 13 perdeu para o Botafogo da Paraíba por 2-1,
com o gol 13º sido anotado por Nequinho. Alto Esporte e Botafogo da Paraíba encerraram o turno dividindo a liderança, tendo ambas as equipes alcançados 8 pontos, e desta forma uma partida extra foi marcada para se conhecer o campeão do turno. O Botafogo venceu o Alto Esporte por 2-0 no dia 28 de julho e conquistou o primeiro turno. O 13 ficou em terceiro com 6 pontos, acima do Filipeia, quarto colocado com 3, do Palmeiras, quinto colocado com 3, e pelo Sport João Pessoa, sexto, com apenas 2 pontos, e eliminado do restante da competição, como previa o regulamento. A estreia do Galo no segundo turno se deu com derrota por 3-1 diante do Filipeia, no dia 25 de agosto, sendo o gol alvinegro anotado pelo jogador Alcides. Anteriormente, o Botafogo havia vencido o Filipeia por 4-3 e o Palmeiras havia vencido o Alto Esporte por 4-2. No dia 15 de setembro, o 13 goleou o Palmeiras de João Pessoa por 5-0. Gols de Bio 2 vezes, Chiquinho, Alcides e Nequinho. 2 semanas antes, o Alto Esporte havia vencido o Filipeia por 4-2. No dia 29 de setembro, o 13 conseguiu uma brilhante vitória por 2-1 diante do Botafogo paraibano. Vitória esta construída através dos gols dos atletas Aderson e Bio. No fim de semana anterior, o Filipeia havia goleado o Palmeiras por 4-1. Seu último jogo no turno se deu no dia 20 de outubro, diante do Alto Esporte, e com vitória treziana por 2-0. Gols de Bio e Aderson. 2 semanas antes, o Botafogo havia goleado o Palmeiras por 6-1, e no fim de semana seguinte ao jogo do 13, o Botafogo venceu o Alto Esporte por 4-3. Este resultado fez com que 13 e Botafogo encerrassem o turno empatados na primeira colocação com 6 pontos cada, sendo necessária uma partida de desempate para se definir o campeão. Lembrando que em caso de vitória do Botafogo, este se tornaria campeão estadual, pois já havia faturado o título do primeiro turno. O Filipeia ficou em terceiro com 4 pontos, o Alto Esporte em quarto com 2 e o Palmeiras de João Pessoa em quinto com também 2. Do jogo 13 Botafogo deveria sair o campeão do segundo turno, mas as duas equipes empataram em 2-2, tendo sido os gols do Galo anotados por Chiquinho e Aderson, se fazendo necessária outra partida de desempate. Esta foi disputada no dia 10 de novembro e o 13 venceu o Botafogo da Paraíba por 5-4, com os gols da equipe interiorana sido anotados por Bio 3 vezes, Eustáquio e Nequinho, garantindo ao 13 o título do segundo turno. As finais seriam jogadas em uma melhor de 3 partidas, entre 13 e Botafogo. O primeiro duelo ocorreu no dia 15 de novembro, com vitória botafoguense por 3-1, sendo o gol do 13 marcado pelo jogador Bio. A segunda partida da série ocorreu no dia 24 de novembro, e o Galo venceu o Botafogo por 5-3, com Bio 3 vezes, Chiquinho e Nequinho, tendo anotado os gols trezianos. A decisiva partida ocorreu no dia 29 de dezembro, e o 13 venceu o Botafogo paraibano por 6-3, tendo sido os gols do 13 anotados por Bio 2 vezes, Aderson, Alcides, Chiquinho e Caboge. O Botafogo paraibano de Cunha, Juarez e Alceu, Sorrentino, Bai e Acácio, Geraldo Castanhola, Alemão, Holanda e Rebolo sucumbiu perante ao Esporão do Galo, e o 13 Futebol Clube conquistou pela primeira vez o título de campeão paraibano, com um time que tinha Araújo no gol, Né e Raimundo na defesa, Martelo, Macaco e Matias no meio-campo, Caboge, Aderson, Bio, Alcides e Chiquinho no ataque. Somos campeões da Paraíba, somos o melhor. Veio então o ano de 1941 e o 13 mais uma vez disputaria o estadual. A estreia do 13 no primeiro turno ocorreu no dia 4 de maio de 1941, em João Pessoa, local onde todos os jogos foram realizados, e o 13 perdeu de 4-3 para o Filipeia, que era da cidade de Santa Rita, na atual região metropolitana. Os gols alvinegros foram anotados por Clóvis, Nequinho e Alcides. Alguns dias antes, tivemos a vitória do Palmeiras de João Pessoa sobre o Sport João Pessoa por 4-0 e a vitória do Botafogo paraibano sobre o Alto Esporte por 6-2. Aí veio uma treta do tamanho de um trem. Botafogo paraibano e Alto Esporte entraram em conflito com a Liga Desportiva Paraibana, sem falar dos conflitos que surgiram entre a Liga Desportiva Paraibana
e a CBD, Confederação Brasileira de Desportos, atual CBF, chegando esta inclusive a intervir na Liga Desportiva da Paraíba. Em meio a esse caos, o 13 não compareceu aos outros jogos do turno. Afinal, ninguém tinha certeza se o adversário estaria lá para jogar. Viajar os 130 quilômetros que separam Campina Grande de João Pessoa, em viagens que demorariam 10 vezes mais tempo do que hoje, sem ter certeza que o adversário iria lá jogar, seria uma aventura que poderia trazer um enorme prejuízo financeiro para o clube. O Brasil não tinha estrada, e isso foi um dos fatores do atraso do surgimento de um campeonato brasileiro de futebol oficial, que só aconteceu em 1971. Claro, desde 59 tínhamos a Taça Brasil, atualmente já legitimada como um campeonato brasileiro oficial. Mas os confrontos eram em mata-mata e usando a forma mais regionalizada possível, a fim de evitar ao máximo desgastantes viagens. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Dentro de um país que só veria essa situação ser mudada a partir do governo do presidente Juscelino Kubitschek em meados da década de 1950. Dentre os jogos que foram realizados, podemos citar a vitória do Alto Esporte sobre o Sport João Pessoa por 11-2, no dia 11 de maio. A vitória do Botafogo Paraibano sobre o Palmeiras da Paraíba por 6-0, no dia 18. A vitória do Felipeia sobre o Alto Esporte por 4-3, no dia 25. A vitória do Botafogo da Paraíba sobre o Sport João Pessoa por 16-1, no dia 1º de junho. A vitória do Felipeia sobre o Botafogo da Paraíba por 4-2, no dia 15. A vitória do Felipeia sobre o Sport João Pessoa por 9-1, no dia 29. E o empate em 4-4 entre Felipeia e Palmeiras da Paraíba, jogo este que garantiu o título do primeiro turno ao Felipeia. Antes do segundo turno, a paz já estava de volta ao futebol da Paraíba. Mais ou menos. A única picuinha que existiu é que logo na primeira rodada, o Botafogo Paraibano não foi a campo para enfrentar o Alto Esporte. E em função disso, a Liga Desportiva Paraibana resolveu expulsar o Botafogo Paraibano da competição. No dia 10 de agosto, o 13 estreou no segundo turno com a vitória por 1-0 diante do Felipeia, gol marcado pelo atleta Clóvis. A novidade é que esse jogo foi disputado em Campina Grande. Alguns dias antes, o Palmeiras havia vencido o Sport e João Pessoa por 5-2. No dia 24 de agosto, o 13 massacrou o Sport e João Pessoa por 15-0. 6 gols de Clóvis, 3 de Bill, 2 de Eustáquio, 2 de Alcides e 2 de Mota. Porra, tudo isso? Uma semana antes, este mesmo Sport João Pessoa havia se recusado a jogar contra o Alto Esporte, porque choveu. E é de açúcar. No dia 14 de setembro, o 13 deveria ter jogado diante do Palmeiras da Paraíba em Campina Grande, mas o time da capital se negou a viajar, e o 13 venceu por WO. Alguns dias antes, o Felipeia havia vencido o Alto Esporte por 7-4 e o Sport João Pessoa por 7-3. E o Palmeiras deveria ter jogado contra o Alto Esporte, mas este não compareceu à partida. Tá bom. No dia 21, mesmo dia em que o Palmeiras da Paraíba venceu o Felipeia por 4-1, o 13 deveria ter jogado diante do Alto Esporte em Campina Grande, mas o Alto Esporte se negou a viajar e o 13 venceu por WO. O 13 então foi campeão do segundo turno e obteve vaga para a disputa das finais diante do Felipeia numa melhor de 3 partidas. O primeiro jogo das finais foi disputado no dia 23 de novembro e o 13, mesmo jogando em João Pessoa, bateu o Felipeia por 5-2, sendo os gols 13anos anotados por Macaco, Zezé, João Luiz, Aderson e Eustáquio. O segundo jogo foi disputado em Campina Grande no dia 30 de novembro e de forma completamente inesperada, o 13, mesmo jogando em casa, perdeu para o Felipeia por 2-0. Resultado este que forçou a realização da partida de desempate. O terceiro e decisivo jogo foi disputado no dia 14 de dezembro em Campina Grande. E desta vez, o Galo da Borborema não decepcionou e goleou o Felipeia por 4-1. Gols de Aderson, Macaco, João Luiz e Bill. Jogou a final com Álvaro no gol, Clímaco e Raimundo na defesa, Martelo, Macaco e Mota no meio-campo,
João Luiz, Aderson, Pio, Alcides e Chiquinho no ataque. Bem pessoal, a intenção do vídeo de hoje era contarmos a história acerca dos 2 primeiros títulos de campeão paraibano conquistados pelo 13 de Campina Grande nos anos de 1940 e 1941. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, ok? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!